E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof espera que vocês estejam bem, né? Levando da maneira que dá essa quarentena, né? Que ninguém queria passar, mas estamos tendo de passar por tudo isso, certo? Então, vamos fazer isso da melhor maneira possível, tudo bem? Galera, e para que isso seja realmente produtivo na nossa vida, né? Não sejam só coisas ruins, vocês precisam levar muito a sério, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, vamos focar, né? A gente não sabe quando que voltamos a ter aulas presenciais comuns, normais, né? Então, vamos tentar fazer da melhor maneira possível essas aulas remotas, fazer valer a pena, tá? E qualquer dúvida, pode nos chamar, né? Não só a mim, mas todos os professores, estamos sempre prontíssimos para atender vocês. Tudo bem? Galera, nós estamos aprendendo, né, o artigo de opinião. O prof já falou com vocês um pouquinho, já fez uma aula também explicando no quadro, né, algumas informações importantes sobre o que é um artigo de opinião e o que tem nele, certo? E agora o prof vai mostrar de fato para vocês um artigo, dois na verdade, né, a estrutura, como que a gente enxerga, né, que um texto é um artigo de opinião. Só lembrando que o artigo de opinião ele não é um texto que tem uma estrutura fixa, tá? Você pode fazer isso de diversas formas. Desde que você escreva um texto em primeira pessoa, dando sua opinião sobre um tema, e que essa opinião fique bem clara, né, e com a intenção de persuadir, de convencer as pessoas, isso é um artigo de opinião, tudo bem? A forma como você organiza pode ser feita de diversas maneiras diferentes. Ok? Beleza. Galera, então, só lembrando, o que é um artigo de opinião? Ele é um gênero de circulação geralmente midiática, então ele precisa ser publicado, ok? Ele vai estar numa rede social, ele vai estar num jornal, numa revista, num blog, ok? Ele precisa ser publicado por quê? A função do artigo de opinião é justamente convencer o leitor, persuadir o leitor, fazer o leitor pensar assim como você, certo? Se é essa a intenção, então você precisa fazer esse texto chegar até as pessoas, logicamente, certo? Então é muito importante que ele seja publicado, beleza? A função dele é convencer a pessoa de que você tem a opinião correta e ele deve pensar igual a você, ok? Beleza. Galera, o que precisa ter nesse artigo de opinião? Uma contextualização, apresentação do assunto. Essa contextualização, galera, já é diretamente você falando o que você pensa sobre o tema, tá? Então, logo no começo do seu texto, você já deixa bem claro se aquilo que você vai dizer, o que você vai dizer, na verdade, né? Qual é o tema que você vai trabalhar no seu texto, o que você pensa sobre isso, se você é a favor ou contra, se você acha que é necessário ou não, depende do comando, o que ele está pedindo para você opinar, ok? Depois disso, galera, você pode, né, se o tema for um pouquinho polêmico, trazer a opinião contrária. Então, você apresenta um argumento diferente do seu, contrário do seu, só para refutar. O que é isso? Só para falar que esse argumento é errado, tá bom? Então, vamos supor que o texto é sobre é, ensino remoto, por exemplo, sobre esse ensino que vocês estão tendo em casa. Aí você é a favor do ensino remoto, você acredita que ele seja algo bom, algo importante. Então, lá no começo do seu texto, você já vai falar, em tempos de pandemia, é inimaginável um mundo em que não haja esse isolamento. Então, o ensino remoto vem para ajudar demais as pessoas. Beleza, esse é o seu ponto de vista. Você vai defender isso no seu texto. Só que tem gente que pensa o contrário. Tem gente que acha que não precisaria ter esse ensino remoto e tal, e que isso é ruim, enfim, que isso não ajuda em nada. O que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Até porque não tem outro jeito de fazer isso na atualidade. Então, claro que ajuda para quem está afim, certo? Galerinha, aí o que acontece? Você pode trazer a opinião dessas pessoas só para negar, entendeu? Você fala alguma coisa do tipo assim, olha, há quem diga, há quem defenda que o ensino remoto não ajuda em nada, não é algo necessário, né? Porém, essas pessoas estão completamente equivocadas. Elas são extremamente ingênuas de pensar dessa maneira, até porque em tempos em que há decretos que não permitem o ensino presencial, essa é uma maneira de não fazer os alunos ficarem totalmente sem fazer nada, certo? Né? Aliás, há uma maneira de tentar fazer os alunos ficarem ocupados, né? O que é bom para a mente, o que traz só coisas boas, certo? Então você traz a opinião contrária da que você tem, certo? Só para falar que está errada, tá bom? Só para falar que essas pessoas que pensam diferente de você estão erradas. Tudo bem? Não pode trazer a opinião contrária e não falar que está errada, tá bom? Senão você fica em cima do muro no seu texto, certo? Galera, outra coisa que é importante ter é a marcação da posição social. Então, se o comando falar assim, ó, você é um estudante, em algum momento do seu texto você tem que falar que é estudante. Tá? Se ele falar, você é um especialista em comportamento humano,
Em algum lugar do seu texto você vai ter de colocar que você é especialista em comportamento humano, tá bom? O que ele falar que você é, a função que você tem no mundo, né, a sua posição social no mundo, você tem de colocar essa função no seu texto, tudo bem? O prof já mostra, tá? Onde que a gente faz isso. Claramente, você tem de ter a utilização de argumentos que sustentam, né, sua posição assumida, então não pode ficar em cima do muro, como o prof disse, né? Você tem de manter a mesma opinião do começo ao fim do texto, certo? E uma conclusão enfática. O que é isso, galera? É quando você retoma o seu posicionamento. Quando você fala assim, olha, diante de tudo isso, é assim, é evidente que esta é a melhor maneira de pensar, certo? Então é lá no final que você tem de retomar, né? Cobrar essa posição defendida por você e tentar convencer pela última vez ali o seu leitor. Show? De boa? Então tá bom. Galera, a estrutura é essa daí, ó. Tem um título criativo, tá bom? Então é sempre bom pensar num título bacana, assim, que vão fazer as pessoas quererem ler o seu texto, que não seja um título muito óbvio, tá bom? Aí no primeiro parágrafo, você apresenta, né, o seu posicionamento, traz o contra-argumento e a refutação se você achar necessário, tá? E coloca uma tese, né? Coloca ali um argumento que defenda essa ideia principal do seu texto, né? A sua opinião, ok? O prof deixou aí embaixo aí um jeitinho para você colocar a posição contrária, né? Tipo, há quem diga que tal coisa é assim, porém isso não é verdade e tal. Galera, essa frasezinha que tá na frente aí, ó, não é verdade, ou não é mesmo, esse tipo de frasezinha é muito legal de utilizar em artigo de opinião, tá? Porque se a sua intenção é fazer a pessoa que tá lendo o texto pensar igual a você, é bacana você colocar no meio do texto assim, não é verdade, não é mesmo, terminar os seus parágrafos assim, como se você estivesse perguntando para a pessoa que está lendo, certo? Tentando convencê-la a pensar da mesma maneira que você. Tudo bem? No segundo parágrafo, você coloca mais um argumento, né? E talvez dois, né? Então o prof colocou aí segundo argumento 2 e argumento 3 de sustentação. Então tenta colocar pelo menos uns dois argumentos aí no segundo parágrafo, tá? Que, gente, quando aparece de sustentação, quer dizer que é sustentar o seu posicionamento, né? O seu ponto de vista. Argumentos que ajudem você a provar que o que você está falando realmente é o certo. Tudo bem? E aí, no final, no terceiro parágrafo, você coloca mais um argumento, então são 4 argumentos no texto, pelo menos, tá bom? E reforça a sua opinião defendida ali no final, com uma frase de efeito, né? Deixando bem claro qual é o seu ponto de vista. A assinatura, galera, é só se o comando pedir, tá? Se o comando falar assim, assine o seu artigo e tal, você deve assinar o seu artigo, aí você assina como tá aí embaixo ali, ó. Olha lá no cantinho. Tá escrito assim, ó, por blogueiro, certo? Se ele mandar assinar como blogueiro ou blogueira, você assina assim. Só lá no finalzinho do texto você coloca por e a assinatura que pediu no comando. Galera, no artigo de opinião não é igual carta, tá? Que tem atenciosamente, com carinho, aquelas coisas, tá bom? Isso não aparece em artigo de opinião. O artigo de opinião é só por e o nome que ele deu lá no comando. Beleza? E aí, o que pode ter, né? O que você pode usar num artigo de opinião além dessas coisas que são obrigatórias? Então, pode ter provérbios, né, ditos populares, frases de músicas, perguntas retóricas. Não é mesmo? Não é verdade? Essas perguntas retóricas, galera, são aquelas perguntas que você não quer saber a resposta. Você já tem a resposta, você só está tentando convencer o seu leitor de que você está correto. Beleza? Marcas de interlocução, né? Então, o que é isso? Você tentando conversar com a pessoa que está lendo. Tá? Então você fala assim, convenhamos, havemos de concordar, né? Como tem mais embaixo aí, essas marcas argumentativas. Não há como negar, é óbvio, como se não bastasse, gostando ou não, havemos de concordar, é inegável. Esse tipo de marca deixa bem claro que você está defendendo um ponto de vista, tá bom? Então é bem importante você usar essas marcas aí nos seus textos, ok? Quando forem artigos de opinião, tudo bem? Essas marcas de autoria, como a gente chama, né? Que mostra que o texto é seu, foi você que escreveu, foi você que pensou nessas informações, tá? Não é aquele textinho quadradinho, é um texto que tem uma marca de autoria ali, que você mostra, olha, eu sou o autor do meu texto, ele é original, tá? O artigo de opinião, quanto mais original ele for, melhor, tá bom? Ok, galerinha, e aí vem um comando para a gente ver um exemplo, beleza? Então olha o comando lá. Você é estudante e gosta muito de usar as redes sociais para interação. Por ter muitos seguidores, foi convidado a dar sua opinião sobre o uso dessas redes em uma revista de grande circulação na internet. Redija, portanto, a sua opinião, né, um artigo de opinião, para ser publicado na revista online Galileu, a qual possui jovens leitores com opiniões diversas
em que se posicione sobre a seguinte questão. As redes sociais são vilãs no contexto atual? Você acha que as redes sociais são vilãs ou elas nos ajudam no contexto atual? Fala pra mim, galera, como é que vocês vão viver sem redes sociais agora, nesta fase da vida? Neste momento que nós estamos passando. Tem como falar que elas são vilãs neste momento? Acho que não, né? Mas enfim, se alguém quiser falar que sim, até daria, né? Enfim, galera, usa aí entre 15 e 22 linhas. Eu vou mostrar esse texto pronto, tá? Não é para fazer, não. Tudo bem? Este aqui é só para o prof mostrar para vocês um exemplo. Olha lá. Olha lá. Algumas dicas antes de ver o texto, né? Mesmo que haja uma pergunta no comando, como tem nesse caso aí, galera, jamais inicie seu texto respondendo essa pergunta, tá? Existe um outro gênero que chama resposta argumentativa, e neste outro gênero, a gente tem uma pergunta e você responde essa pergunta dando a sua opinião, né, para responder a pergunta. E aí, você começa o texto já respondendo a pergunta, certo? Se você fizer isso no artigo de opinião, seu artigo de opinião fica muito parecido com uma resposta argumentativa, tá? Então, a gente, no artigo, quando tem uma pergunta, assim, para fazer você pensar de que lado você tá, né, porque isso é muito normal, tá, galera? Como é um texto que você tem de tomar partido, que você tem de dar opinião, é muito comum que eles deem uma pergunta para você pensar de que lado você tá. Tá? E aí você escreva o seu texto dando opinião sobre o lado que você está, tá? Mas não começa já de cara respondendo a pergunta, tá? Do jeitinho que ela foi feita ali. Você, como foi feito aqui, as redes sociais são vilãs no contexto atual, você começa o seu texto. As redes sociais não são vilãs, tipo, não faz isso. Não. Não, tá? Não inicie o texto respondendo a pergunta direto. Tá? Acha um outro jeito de escrever isso, tá? Use marcas persuasivas, né? Então, como o prof colocou no outro slide ali, não há como negar, é óbvio, havemos de concordar, convenhamos. Use essas marcas para tentar convencer o outro, tá? Persuasão, galera, é convencer, ok? Tente ser sagaz, irônico, incisivo, sem ser desrespeitoso. Ou seja, você pode até ser um pouco irônico, até falar que as pessoas que pensam diferente de você são ingênuas, né? Provocar um pouquinho o seu leitor, mas sem ser desrespeitoso, logicamente, tá? Não vai poder falar palavrão, nem xingar o leitor, nem pelo amor de Deus, tá, gente? Sagaz, irônico é uma coisa, né? Agora, desrespeitar, aí não dá, né? Enfim. Galera, toma cuidado com o uso excessivo de conectivos, principalmente no início dos parágrafos, tá bom? Existe um outro texto que chama texto dissertativo argumentativo, em que a gente deixa bem claro, né, o que está acontecendo no texto usando os conectivos no começo de cada parágrafo. Para não confundir com o artigo de opinião, a gente prefere evitar o grande uso assim de conectivos, principalmente no começo dos parágrafos, tá, no artigo. Então, neste texto aqui especificamente, a gente não vai ficar usando tanto conectivo, tá bom? E aí vem o texto para vocês, olha lá. Alienação antidigital. Quando você olha para o título, você sabe do que ele vai falar? Se você não soubesse que é um texto sobre redes sociais, elas serem vilãs ou não, quando você olha para esse título aí, você sabe que ela vai falar sobre isso, galera? Tem como saber? Não, né? Por que que não tem como saber? Porque é uma alienação antidigital. A pessoa fica assim, o que será que é isso? Alienação contra o mundo digital. Vamos ler o texto, né, para entender. Então, o legal de ser um título criativo é que você chama atenção. A pessoa quer ler o seu texto para entender esse título que você colocou. Tá bom? Então, isso que é massa de colocar um título não tão óbvio. Ok? Beleza. E aí você começa o seu texto dando a sua opinião. Então, logo de cara ali já tem que ficar claro o que é que você vai defender no seu texto. Tá bom? Então, olha lá. É evidente que a maioria das pessoas tem as redes sociais como principal meio de comunicação, deixando de lado as ligações telefônicas, até mesmo a conversa cara a cara, o que não as tornam vilãs, já que seu uso é inevitável na atualidade. Então, perceba, eu vou defender que elas não são vilãs, certo? Elas são o principal meio de comunicação na sociedade atual, certo? Então é isso que eu vou defender. Agora eu vou trazer o ponto de vista contrário para negar, né? Então olha lá. Há quem tente se manter alheio ao mundo digital, alienação antidigital. Aí você já começa a entender o quê? Do título, né?
alegando que prefere o contato pessoal, né? Que as redes sociais são muito frias, sei lá. Só que aí você tem de negar isso, né? Essas pessoas que são diferentes de mim, assim, que não gostam de rede social ou que acham que elas não são importantes, por que elas estão erradas, né? Olha lá. Porém, dificilmente escapa de uma espiada no Facebook de um amigo ou familiar quando há um vídeo engraçado ou quando se encontra uma pessoa que não vê há tempos. Toda vez que queremos expressar uma opinião, debater um tema polêmico, marcar um encontro, procurar uma vaga de emprego, entre outras possibilidades, temos a facilidade de acesso à rede virtual, não é verdade? Né? Então, o que acontece aí? Já aparece um argumentão. Por que as redes sociais não são vilãs? Porque elas servem para expressar opinião, para debater um tema polêmico, para marcar encontro, para procurar uma vaga de emprego, entre outras possibilidades. Ou seja, ela não tem como ser vilã se ela traz tudo isso de bom para a gente. Certo? Beleza. Continuando. Aí, galera, lembra que o prof falou que tinha que marcar a posição social, né? Ali no comando falava que você era um estudante que interagia bastante nas redes sociais e aí por isso você foi convidado para falar com os leitores da revista Galileu. Essas informações, galera, do contexto de quem é você, quem são os leitores da revista, isso precisa aparecer no seu texto, tá? E aí agora, no começo do segundo parágrafo que você faz isso, tá bom? Então olha lá. Sou estudante e interajo muito nas redes sociais, provavelmente assim como vocês, leitores da Galileu. Então, sabemos o quanto elas facilitam a aproximação entre as pessoas, inclusive diminuindo a timidez de algumas. Muitas vezes, a comunicação pela internet contribui até para ganhar dinheiro, já que com vários seguidores é possível fazer propaganda de produtos e mostrar os seus talentos. O que para alguns é perda de tempo, para outros é uma oportunidade de se expressar e faturar, certo? Então, por que as redes sociais não são vilãs? Porque elas podem, inclusive, fazer algumas pessoas tímidas perder a timidez, pode fazer pessoas ganharem dinheiro, porque elas podem fazer propagandas e tal. E percebam, galera, como os argumentos são bem explicados, né? Você tem de dar detalhes, explicar por que é bom, tá? Para você conseguir convencer o seu leitor de que as redes sociais não são vilãs. Elas são necessárias e são boas para as pessoas, certo? Então você tem de explicar muito bem explicadinho por quê, tá? Olha lá, para tentar convencer o leitor, né? Havemos de concordar que as redes sociais não são vilãs. Na realidade, elas tornam-se, né, essenciais à medida que, por meio das expressões dos pensamentos e dos resultados advindos dos conflitos de informações, uma sociedade democrática capaz de assimilar e construir o conhecimento se constitui. Então, tem mais um argumento aí. O que é esse? O que esse argumento quis dizer? Que como na rede social é tudo muito aberto, todo mundo pode dar opinião sobre tudo, isso faz a gente se fortalecer como uma democracia, né? Como um povo que tem direito de falar o que pensa e a gente aprende a lidar com a opinião dos outros, né? Porque há um conflito de informações ali nas redes sociais, né? Então, acaba que a gente aprende a lidar um pouco, né, com o pensamento do outro, aprender a conviver com ele, pelo menos, certo? Olha lá, o final. É inimaginável o desenvolvimento social sem o advento dos meios digitais de comunicação. Na contemporaneidade, uma criança de 2 anos consegue se comunicar por redes sociais, o que comprova a nossa evolução, que vai continuar acontecendo mesmo contra a vontade dos mais ultrapassados que não aceitam a realidade atual ou vigente. Ok? Galera, o que acontece aí? Lembra que o prof falou que você podia ser um pouquinho irônico, sagaz, tirar um sarrinho assim de quem tá lendo? Quando você fala, uma criança de 2 anos consegue usar as redes sociais, o que mostra a nossa evolução. E que vai continuar acontecendo mesmo que você, que seja contra, continue contra, certo? Então, assim, chama as pessoas de ultrapassadas, né? Essas pessoas que não gostam de redes sociais e tal. Só que de um jeitinho não tão malvado, entendeu? Você não pode fazer isso de um jeito... Você que não entende as redes sociais é um idiota, você é um burro. Tipo, você não pode falar assim, entendeu? Mas você pode falar que vai continuar acontecendo mesmo contra a vontade dos mais ultrapassados. Entendeu? Beleza? Ok. Esse daí é um tipo. Vamos ver o outro tipo. Galerinha, aqui nós temos um comando, né? Olha lá. Esse aqui foi do vestibular de inverno da UEM de 2019. E ele fala assim: você é estudante do ensino médio, é uma pessoa que consome fast food, comida rápida, né? Assim como faz a maioria dos brasileiros, certo? E tem um blog pessoal chamado Falando Sério. Ok? Ao ler sobre o movimento Slow Food, comer com calma,
resolve escrever um texto opinativo sobre hábitos alimentares a fim de conscientizar seus seguidores e outros possíveis leitores. Considerando o contexto de produção apresentado, né, as informações dos textos 1 e 2, a gente não vai ler os textos aqui porque não precisa. E conhecimento sobre o assunto, escreva o artigo de opinião posicionando-se a respeito das culturas de alimentação nos dias atuais e suas consequências. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas prudêncio ou prudência e seu texto deve ser escrito, né, com no mínimo 15 e no máximo 22 linhas. Então, o que acontece aqui? Você tem um artigo de opinião em que você vai precisar falar com o pessoal do blog falando sério, ok? E please. Enfim, e você vai precisar falar com esse pessoal do blog falando sério e você vai falar com eles sobre as culturas de alimentação que a gente tem nos dias de hoje. Então, como a gente se alimenta e as consequências desse tipo de alimentação. Os textos de apoio falavam sobre fast food, que é essa comida rápida que a gente pega e come qualquer coisa, certo? Já preparada, e o slow food, que é comer devagar, preparar a comida, né, ter um contato melhor com a comida ali, certo? E aí você vai ter de apresentar um texto, né, dando sua opinião sobre isso, só lembrando que essa opinião vai ser dada depois que você lê o texto sobre slow food, ou seja, você está tentando conscientizar as pessoas que comem comida rápida, assim, fast food só, isso é um problema, certo? Então, é isso que você vai tentar fazer, falar sua opinião sobre esse tipo de comida, né, e tentar fazer as pessoas comerem o slow food, né, falar que isso é melhor, certo? Fast food é ruim, slow food é melhor. Fato. Beleza? Ok. Galera, o próximo aí. O que você tem de fazer, então, nesse texto? Você tem de citar, explicar, exemplificar, né, pelo menos duas culturas alimentares, pelo menos o fast food e o slow food, e suas consequências, né? Ir além do texto de apoio, para não ficar preso ali no texto de apoio. Marcar-se como estudante e consumidor de fast food, porque estava lá a posição social no comando, né? Conscientizar os leitores de que slow food traz mais benefícios e marcar explicitamente os seguidores do blog, tá? Tem de marcar o que tem no contexto, ok? E tentar usar uma linguagem de um jovem estudante em um blog, né? Tem de tomar cuidado para você não ficar... Ele falou que você é um estudante num blog, e a pessoa fica escrevendo lá, parece que é um especialista em, sei lá, em comida, um nutricionista, né? Então tem de tentar falar como se estivesse num blog nesse caso, certo? Então olha lá o título, Comida é Vida. Fala, galera do blog falando sério. Como está a sua alimentação? Não é novidade para ninguém que comer fast food é uma cultura alimentar comum, né, aos brasileiros e que causa muitos problemas de saúde. Entre eles estão as consequências, né? A obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2, gastrite, colesterol e vários outros. Tudo isso é causado devido à falta de concentração de gordura, desculpa, não a falta, né? A alta concentração de gordura e açúcares que acabam com o nosso organismo. Mas por ser rápido, fácil de comer no dia a dia, corrido, né, muitas vezes preferimos a comodidade. Eu mesmo, e aí marca a posição social, né, um outro lugar para marcar. Como estudante de ensino médio viciado em comidas rápidas, sempre que estou fora de casa, escolho um hambúrguer com fritas sem pensar no amanhã. O que já está me fazendo mal, visto que além do corpo, o fast food pode destruir o meu psicológico. Até porque se eu tiver diabetes e precisar evitar carboidratos, por exemplo, posso até surtar, certo? Usar o bom senso e escolher melhor os alimentos não seria má ideia, não é verdade? O equilíbrio é a chave do sucesso. Essas frases feitas assim, às vezes elas ficam boas também, tá? Beleza, então eu marquei a minha posição, já falei com o pessoal do blog, já falei quem sou eu, né, que sou estudante, que eu sou viciado, já comecei a colocar as consequências do fast food, certo? Agora eu vou falar do slow food, né? Olha lá, existem outros costumes alimentares, meus caros, que podem ajudar nossa saúde. Eu estou num blog, então eu posso falar assim com eles, né, meus caros? Como slow food, que consiste em preparar alimentos com calma, escolhendo bem os produtos e saboreando refeições ao lado da família e dos amigos. Faz bem para o corpo e para a alma. Ao comprar produtos de produtores locais, ajudamos a agricultura familiar a se manter. Para a nossa saúde, os benefícios vêm em forma de vitaminas essenciais capazes de nos dar mais força para encarar a vida, que com certeza será mais longa.
E para melhorar a situação, comer com calma vai nos dar, né, pode nos dar momentos juntos dos que amamos, né, já que é possível levar todo mundo para a cozinha e pôr a mão na massa, beleza? O tempo para isso é uma questão de prioridades, certo? Prefere comer rápido e ter uma vida curta ou arrumar um tempinho para cozinhar e render muito mais na vida? Né? Eu espero que vocês mudem seus hábitos alimentares buscando cozinhar alimentos mais naturais e saudáveis sem conservantes e outros produtos químicos, que só trazem danos para a saúde. Muitas vezes o que parece ser o mais adequado ao seu tempo pode arruinar o seu futuro. Comida é vida e você não quer que a sua seja tão rápida, né? Lembra a brincadeira de fast food, né? Fast life aí, tipo, rápida, fast é rápido, né? Então, e aí você entende o Comida é Vida, né? Que era o título que o prof colocou lá no começo, certo? Beleza? Galerinha, deu para ficar bem clara a opinião, né? Vocês percebem que são dois textos muito diferentes, né, gente? São dois modelos de textos muito diferentes, com temas muito diferentes, né? Então, você percebe que não tem uma estrutura realmente assim, nossa, é sempre assim a estrutura. Ela vai depender muito do tipo de texto que a gente está escrevendo, tá? Do tipo de artigo, do lugar onde ele vai ser publicado, para quem são os leitores, tá bom? Qual é a sua posição social, tudo bem? Tudo isso vai influenciar na forma como você escreve o seu texto. Joia? Beleza? Então, até a próxima aula com a primeira proposta, e o prof vai lembrar de novo como é que faz, vai falar sobre a proposta, vai ajudar vocês com os argumentos, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido e né, compreendido o que é um artigo de opinião. Qualquer dúvida, chama o prof, chama no WhatsApp que a gente conversa. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.